Bem, continuando, né? Essa série de vídeos sobre vida e morte que eu tava pensando, um segundo tema que tá atrelado a isso é o medo da morte. E aí eu falo assim, rindo de nervoso. Vocês vão perceber que eu fico rindo muito de nervoso. Eu fico rindo, 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 rindo. Mas é sempre nervoso. Eu sou uma pessoa que ri com muita facilidade. Eu rio quando eu tô feliz, quando eu tô com medo, quando eu tô triste. Mas, cara, tem uma pergunta que me deixa muito tenso. Por que a gente tem tanto medo do fim, sabe? Eu não sei vocês, eu morro de medo de morrer. Tenho muito medo, mas muito. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu tenho medo. Ah, mas todo mundo tem. Ah, todo mundo tem, mas assim, tem pessoas que têm mais medo, outras têm menos. Inclusive, assim, eu não sei vocês, eu tive uma vida muito complicada por conta de bullying, né? Imagina, um rapaz gordinho, gay e ainda por cima negro. Opa, vou fazer a festa, né? Acho que o pessoal que estava fazendo bullying pensava, né? Então, assim, tem esses três pontos. Esses três pontos me fizeram sofrer durante uma boa parte da vida. Eu tive depressão, graças a Deus já tô curado, já passou, né? Foi um momento muito difícil. Não precisei de remédios, mas eu tive que ter muita terapia, muita também paciência comigo, né, para conseguir superar isso. E óbvio, o medo da morte é algo universal. Eu não tô aqui para discutir esse medo universal, mas assim como às vezes a gente pode ter um medo que fica até meio controlável. Não sei vocês aí que estão assistindo, né? Porque assim, para alguns vai ser, por exemplo, a questão do instinto de sobrevivência, de querer sobreviver. Aí já pensa nessa situação limite, né? É, mas eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando mesmo no sentido de tipo, e se, e se um dia acabar tudo, o que que acontece? Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, né? E, nossa, a morte parece muito um final, né? Apesar que, como eu falei no vídeo anterior, tem a questão das construções de legados, que a gente vai deixar sempre uma semente para alguém dar uma continuidade, seja uma palavra amiga, uma mensagem, enfim, qualquer dessas situações. E a gente se sente muito. Esse medo surge muito por conta dessa falta de controle. Eu super entendo, super entendo. Eu acho que a incerteza, a dúvida, né, é uma coisa que muita gente não gosta. Eu, particularmente, não sei se é por conta de ser pesquisador, mas eu gosto da dúvida. A questão é que a morte, pra mim, significa, tipo, não ter mais uma chance pra fazer alguma coisa que eu gostaria. Fico pensando muito nisso. Por quê? Como eu falei, sofri muito, tive depressão, então, assim, por consequência, infelizmente, já pensei em algumas ideias que foram muito ruins para minha vida. E pensar que hoje eu amo viver, eu tenho essa fome de viver, me trouxe uma insegurança que eu não tinha. É engraçado, né? A gente fala muito de vida e morte, a gente fala desses momentos, né, do luto, das dores. A vida não é fácil, a vida é muito complicada muitas vezes. Mas quando a gente tem fome de vida, é muito engraçado como a gente quer correr atrás de tudo, né? Aí mistura um pouco esse medo, né? Eu tenho muito esse medo, gente, muito. Só que ao mesmo tempo que tem esse medo, você quer viver, e aí você quer continuar, e aí quando você vive, assim, minimamente, né? Caramba, é uma coisa muito bacana, né? E é engraçado, eu tô falando isso porque eu fico lembrando muito do meu antigo eu lá na infância e adolescência, o quanto que eu sofria. E superar essa dor foi muito necessário. Principalmente para eu ter a fome de vida que eu tenho hoje.
claro que assim, por eu ter passado aqueles momentos, talvez eu consiga compreender as pessoas que têm esses sentimentos ruins, né, sobre a própria vida um pouco melhor do que as demais, apesar que tem hora que eu fico sem paciência também. Vontade de falar assim, ai meu Deus, por quê? Por que você tá pensando isso? Por que que. Entende? Mas ao mesmo tempo, eu comecei a construir um medo pela morte muito grande. Principalmente assim, é... como que eu vou superar isso? Eu fico pensando muito isso. Principalmente dia de domingo ou final de ano, sabe esses momentos de encerramento? Isso me dá uma agonia. Eu fico com muito medo desses encerramentos, encerramento de ciclo. Só que assim, eu comecei a entender que esses tipos de medo de encerramento, principalmente da morte, não é o que eu tenho que superar, né? Não é o medo que eu tenho que vencer. E sim compreender. Compreender então que assim, por mais que eu tenha esse ponto final, que envolve ali a questão do meu respirar, do meu aproveitar o dia, aproveitar a vida, acima de tudo, eu tenho que lembrar que eu tenho esse tempo todo para viver. As pessoas ficam falando muito, ah, os dias estão passando rápido. Para mim não passa tão rápido. Né? Esse ano de 2025 foi muito intenso para mim. Eu fiz tanta coisa. Eu fico medindo pelo Lattes. Para quem não sabe, currículo Lattes é um currículo que nós, pesquisadores aqui no Brasil, preenchemos com tudo aquilo que a gente faz. O meu currículo cresceu muito. Assim, eu não publiquei tanto em revistas científicas, mas eu fiz outros tipos de publicação e muitas ações é, de divulgação, enfim, apresentação de trabalho, etc, etc. E assim, eu fico me perguntando muito. Desculpa, porque eu tenho rinite, então vocês vão ver que eu vou gravar alguns vídeos e vai ter esse barulhinho chato. Eu fico me perguntando muito se um dia eu vou estar bem para lidar com a morte, com a situação morte. Porque o que acontece, quando eu tive Covid, foi horrível. Eu não fiquei naqueles estados mais pesados, tá? Que a maioria das pessoas. Daqui a pouco eu volto pro Lattes, não esqueci não, que eu acabei de lembrar de outra coisa. Vocês vão perceber também que eu sou meio assim. E eu lembro muito do dia que eu senti os primeiros sintomas. Gente, eu juro pra vocês. Eu pensei, vai ser dessa pra melhor. Graças a Deus eu me recuperei super tranquilo, só fiquei mesmo com o corpo bem mole, muita dor de cabeça. Mas é muito interessante como depois do falecimento do meu pai e da minha avó, eu tive essa fome de viver. Aí isso fica tão latente quando eu vejo o meu latte, quando eu vejo as coisas que eu fiz esse ano, os lugares. Gente, eu completei as minhas viagens para regiões do país, que faltava ainda o Centro-Oeste. Eu fui para Brasília por conta de uma pesquisa. E assim, que legal. O meu eu lá atrás, eu nunca pensava que ia acontecer isso. De verdade, gente. Assim, eu tô muito satisfeito com a vida que eu tô levando. E isso me faz dar essa vontade, nesse impulso de continuar, de crescer cada vez mais e de aproveitar ainda mais a vida. Eu tenho aprendido tanto com todo mundo, assim, eu tô com um emprego muito bacana, eu trabalho como assessor científico, auxilio na parte de pesquisa em geral, dentro de um instituto, que é o Instituto Burburinho Cultural. Em outro momento eu vou comentar também sobre isso. E nossa, essa fome de vida veio muito depois desses dois fatos, né, desses dois acontecimentos. Até falei pra um rapaz que eu gostava dele, inclusive. Foi muito constrangedor. As pessoas acham que assim, como eu sou um pouco menos, assim, eu sou um pouco falante demais, vocês vão perceber isso também ao longo dos vídeos. Como eu sou falante demais, as pessoas acham que, ó, o Pedro é falante, é super extrovertido, eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Só que eu aprendi ao longo da vida, até por conta daquilo que eu falei de bullying, que eu tenho que falar, que eu tenho que botar pra fora, expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, senão quem que vai falar por mim, né?
E é muito interessante que tudo isso está alinhado também com o seu contraditório, que é a morte, né? E a morte, você vê, a gente faz tanta coisa. Eu lembro até hoje tanto do funeral da minha avó quanto do meu pai. Do meu pai foi em Mangaratiba mesmo, onde ele estava vivendo. E o da minha avó foi em Niterói, que foi onde ela faleceu, bem no limite ali entre é, São Gonçalo e Niterói. E esse foi muito emocionante, o da minha avó, porque eu achei muito bonito, assim. Eu fiquei em paz porque eu tava muito tenso, eu tava tendo que aguentar muita coisa. Tipo, imagina, minha mãe destroçada pelo falecimento da mãe dela, né? Minha avó. Eu tendo que aguentar tudo meio que assim, por mim, eu não contei pra ninguém o quanto eu tava triste. Eu chorei muito tempo depois, eu chorei depois, assim, antes da minha defesa de tese, não no dia, foi uma semana antes. E eu não falava nada pra ninguém do quanto tava doloroso, do quanto tava difícil pra mim. Porque eu tinha que me manter minimamente forte. Imagina, eu não podia fraquejar, né? Mas foram lindos esses momentos, porque eu senti que realmente a gente estava dando aquele conforto final para a pessoa, né? No caso, a minha avó e meu pai. Do meu pai foi quem organizou tudo, foi a família da minha madrasta, que eu amo muito. Ela é uma mulher muito forte, muito assim guerreira por viver tudo que viveu, né? E é interessante ver como as diferentes crenças tratam a morte, né? Com muito respeito todas, sabe? Mas como é importante a gente entender essa questão da nossa finitude, né? O fim, ele não tem que ser enxergado como apagar das luzes, mas eu acho como o fechar das cortinas. Eu prefiro imaginar assim. Porque tem uma diferença, né? Quando você fecha as cortinas, tem muita coisa por trás que a gente não sabe, né? Lá no teatro, enfim. E a vida dessas pessoas também é assim. Se encerra as cortinas, mas tem muita coisa por trás que foi deixada. Tanto coisas boas quanto ruins, mas eu vou tentar aqui focar nas coisas boas, principalmente assim nos legados, nas memórias, os momentos, os ensinamentos, né? E a gente que está aqui vivo tem que aproveitar o máximo, né? E lembrar que é inevitável, vai chegar esse momento para mim, para você, para todo mundo. Então, acho que é isso, né? Eu não- A gente tem que entender a nossa finitude. É até bom porque a gente começa até a ficar um pouco mais humilde. Porque tem gente que às vezes precisa lembrar disso, né? Esquece. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um fim. A gente pode, sei lá, ser a pessoa mais bonita dentro do padrão de beleza, mais rica, ter posses, a pessoa mais inteligente. Mas isso tudo acaba quando a gente para de respirar. Não queria pesar o clima, mas pesou, né? Mas tudo bem. A gente se vê então no próximo vídeo. Não se esqueça de dar essa curtida. Compartilha também aí nas redes se você puder. Se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Obrigado. Até mais.